Sabe, hoje eu quero dividir com vocês algo que Deus trouxe para mim, que mexeu comigo, mexeu com as minhas estruturas. E eu gostaria que isso fosse verdade também na sua vida. Eu quero falar com você hoje sobre voltar ao primeiro amor. Essa semana eu recebi uma notificação de um atacadista, onde dizia que um determinado produto, ele estava em promoção. Era um ovo de Páscoa de uma marca específica que os meus filhos gostam muito. E ele estava por R$14,99 e na época da Páscoa ele custava quase R$70. Então eu corri para lá e comprei um para cada e cheguei em casa, entreguei para eles. Eles se sentiram felizes demais e foi aquela festa, né? E até um papai, você é o melhor pai do mundo, eu escutei. E aí quando a minha esposa chegou à tarde, eles foram empolgados, mostrar para ela que tinham ganhado um outro ovo de Páscoa e aquela surpresa que vem dentro e tal. E eles estavam muito empolgados. E aí ela pegou e falou assim: e eu ganhei pelo menos uma balinha. E aí eu falei: não ganhou não. Aí ela falou assim pra mim: poxa, marido, você já foi melhor, hein? Sabe quando desconstrói a felicidade da pessoa que tinha recebido mais cedo? Você é o melhor pai do mundo. E daí de repente já te falam assim: poxa, você já foi melhor. Mas naquela hora algo fez assim, ó, dentro de mim. E o Espírito Santo disse para mim o seguinte: realmente você já foi melhor. Não melhor no sentido de ter sido um melhor marido ou de ter sido um melhor pai, mas de ter sido melhor com Deus. Sabe aquele primeiro amor? E aí, de repente, aquilo vai se tornando comum. E você vai perdendo as práticas daqueles primeiros dias da sua conversão, de quando você chegava, sair do trabalho ansioso para chegar em casa e ter um momento a sós no seu quarto para ouvir a voz do Espírito e dividir um tempo com Ele. E aquilo vai se perdendo ao longo do caminho. Parece que a gente entra no piloto automático. E aí o Espírito trouxe para mim uma direção. E eu quero dividir isso com vocês, porque nós precisamos voltar às práticas do primeiro amor. Nós precisamos ser melhores em Deus. Nós precisamos ser melhores com Deus. Nós precisamos ser melhores para o reino de Deus. Nós precisamos voltar às práticas de onde nós trocávamos qualquer coisa para estarmos na presença de Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no último livro da Bíblia, capítulo 2, e verso 2. Sabe, nas visões do Apocalipse, o apóstolo João recebeu, lá na ilha de Patmos, algumas instruções. E o Senhor confiou a ele algumas mensagens específicas. E nessa igreja específica, a carta é endereçada à igreja de Éfeso. Aleluia. Jesus fez um protesto, sabe? E ele disse o seguinte para a igreja de Éfeso: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pôde suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens
perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Porém, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe, esse primeiro amor, ele faz menção àqueles dias onde nós conhecemos ao Senhor, aqueles primeiros dias, quando conhecemos a Cristo, quando nos achegamos a Ele, quando nos tornamos conhecidos dEle e queríamos ser íntimos dEle, e nós trocávamos tudo pela presença de Cristo. Alguns, até nos seus primeiros dias ali de conversão, se levantavam e diziam que eu vou parar tudo, eu vou apenas adorar, eu vou apenas servir, eu vou apenas viver os melhores dias da minha vida com o Senhor, eu vou trocar tudo por Ele. Mas aí nas primeiras adversidades, nas primeiras dificuldades, sabe, no primeiro tropeço, a pessoa se julga incapaz, a pessoa se julga indigna. Na primeira decepção, ela joga toda a culpa em Cristo. Ah, por que isso está me acontecendo? Não sou eu fiel, Senhor, eu não tenho sido fiel contigo, eu não tenho depositado no Senhor a minha confiança, não tenho feito de ti o meu braço forte. E aí as pessoas começam a murmurar, mas se esquecem que a palavra diz que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. E aí então parece que o primeiro amor começa a morrer. E aí então a pessoa entra na fase do costume. Eu tenho costume de congregar, eu tenho costume de estar com o Senhor, eu tenho costume de ir no culto na quinta, ir no culto no domingo. Se eu não for no culto no domingo, parece que a minha semana não está completa, parece que me falta algo. Mas aí isso é um piloto automático, e nós não fomos resgatados por Deus, não fomos chamados para Ele, para entrarmos no piloto automático, para estarmos ali num modo automático, num costume. Não fomos chamados para vivermos de costumes, fomos chamados para vivermos guiados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito, para depositarmos os nossos dias no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Fomos chamados para um momento de intimidade com Ele, de relações íntimas e profundas com Ele. Deus não é Deus de raso, de relacionamentos rasos. Ele não quer de nós um relacionamento raso. Ele não quer de nós um tempo mediano. Ele quer um tempo de qualidade. Pastor, mas você não está entendendo. Eu não vivo para a obra. Eu tenho os meus afazeres, eu trabalho, eu tenho casa para sustentar, eu tenho família para cuidar, eu tenho contas a pagar e eu preciso trabalhar. Então eu tenho 20% do meu tempo que eu posso direcionar ao Senhor. Querido, então se você tem 20%, faça desses 20 o seu 100. Viva intensamente, com qualidade, esse seu curto espaço de tempo na presença do Senhor. E ore para que Ele seja aquele que traga a provisão para você. Esqueça-se de fazer as coisas pela força do seu braço. Há poucos dias nós ministramos sobre descanso. E eu tenho certeza que você, assim como eu, aprendeu que descansar no Senhor não é deixar de produzir, mas é produzir pela força dEle e não pela sua. É deixar que Ele faça por você aquilo que você não consegue fazer. Voltar às práticas das primeiras obras, voltar ao primeiro amor, fala disso. De você descansar no Senhor e viver os seus melhores dias nele, crendo que Ele é a ampla suficiência da sua vida, Ele que traz a provisão para você, Ele faz todas as coisas para você.
Voltar ao primeiro amor é resgatar a essência que está aí dentro de você, mas que foi soterrada por uma multidão de impedimentos que você mesmo criou, por uma barreira que você mesmo, porventura, criou. Sabe Deus por quê? Porque na primeira dificuldade, porque na primeira vez que alguém te apontou, porque na primeira vez que alguém falou algo que você não se agradou, você se colocou numa posição de defesa e fez disso uma barreira entre você e as primeiras práticas. Quando nós abandonamos a prática de adorar ao Senhor, de nos entregarmos a Ele, de termos comunhão com Ele, é como se nós estivéssemos dizendo que a presença dEle já não é mais tão necessária em nós, porque nós crescemos o suficiente para caminharmos sozinhos. A questão é que quando nós estamos em Cristo, nós nunca vamos caminhar sozinhos. Ele não te chamou para andar sozinho, Ele não te chamou para viver sozinho, Ele te chamou para andar com Ele, para depender dEle, para se entregar a Ele, para colocar a sua confiança nele. Isso é necessário, não apenas necessário, mas é vital. Quando você tem a consciência de quem você é em Cristo, então você não faz mais nada pela força do seu braço, você entrega tudo a Ele, você deixa tudo a cargo dEle. É Ele quem direciona os seus passos, é Ele quem te guia. A voz do Espírito Santo que habita em você fala mais alto do que a voz da ansiedade, da dificuldade, da falta, da escassez. Quando a situação te oprime, você entende quem você é, então o que você faz é se entregar ao Senhor, é se prostrar diante dEle e reconhecer que Ele é aquele que pode fazer todas as coisas. Os seus joelhos dobrados diante do Senhor valem muito mais do que a força do teu braço. O momento que você tem com o Senhor, antes de sair de casa para trabalhar, garante a vitória que você precisa durante o seu dia. Os teus joelhos dobrados valem muito mais do que a sua posição de defesa ou a sua posição de ataque. Porque a posição de rendição torna você alguém impotente, mas impotente diante de Deus. E quando você é impotente diante dEle, então Ele tem toda a força necessária para que você possa crescer e avançar, segundo a vontade dEle. Voltar às práticas do primeiro amor é se esquecer de quem você foi, ou de quem você está se tornando, e deixar que Ele diga quem você é e quem você vai se tornar nele. Nós precisamos entender que não é porque fomos salvos, porque fomos alcançados, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Nisso não nos faz gente grande. Isso nos torna cada dia mais dependentes dele. Isso não te faz autossuficiente, muito pelo contrário, isso te torna alguém carente da presença dele. E tudo aquilo que te sufoca, só te sufoca porque você saiu do lugar onde você jamais deveria ter saído. Você entende isso? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, no capítulo 13. Aleluia. Mateus capítulo 13, verso 44 diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O Senhor está falando de alguém que transborda a alegria por ter encontrado um tesouro. E por ter encontrado um tesouro, se desfaz de tudo aquilo que tem para garantir que aquele tesouro jamais se aparte da presença dele. Fala de quando nós encontramos a Cristo, encontramos nele algo de valor imensurável, e então nós trocamos todos os prazeres da vida para vivermos um prazer eterno e incorruptível, que é a presença de Deus. Quem aqui, quando se converteu, não teve que abandonar algo que achava que era a melhor coisa do mundo, porque entendeu que nada daquilo tinha valor diante de Cristo? Sabe, eu
tive contato com a palavra de Deus desde que eu era um feto. Mas durante um período da minha vida eu decidi que eu podia trocar a presença de Deus por algumas coisas. E tinha algo que naquela época para mim era maravilhoso, eu não abria mão. Era que todo sábado, num determinado lugar dessa cidade, tinha um racha. E eu ia para lá, assistir o racha e depois, na minha hora, participar daquele racha. E aquilo para mim era... Uau. Eu me sentia vivo ali. Sabe, era moto correndo para cá, moto correndo para lá, e gente empinando para aqui, gente empinando para ali. E eu estava lá e eu me sentia um raiz fazendo aquilo. Isso era, sabe, algo que me motivava. E aí um dia eu voltei para a presença do Senhor e todo sábado, no mesmo horário do racha, tinha um culto de jovens. Onde eu conheci a Tina, vai vendo se eu não fiz uma troca boa. Que isso. E aí, um dia eu deixei de ir no racha e fui naquele culto de jovens, e no outro dia eu fiz a mesma coisa, sabe, no outro sábado do mesmo jeito, e de repente aquilo para mim se tornou ridículo. Até que um dia eu perguntei, gente, o que eu ia fazer lá? Aqui eu ganhei muito mais. E aí eu entendi que eu tinha voltado ao primeiro amor, sabe, lá daqueles primeiros cultos onde era eu, uma flanelinha laranja e um cabo de microfone que eu tinha que limpar e enrolar. E eu redescobri o primeiro amor. E eu me lembro que naquele dia que a ficha caiu e eu descobri o primeiro amor, eu fiz um trato com o Senhor. E eu falei, olha, se for para eu voltar para a vida torta que eu tinha, me leva. Fácil. Eu sou prático, então vamos resolver assim. Se for para eu voltar para a vida torta, eu prefiro que o Senhor me leve. Mas aí depois de alguns anos, vem com a maturidade, eu entendi que aquilo era tipo como uma medida de desespero, porque nós precisamos ter consciência de quem nós somos dele, não precisamos tomar nenhuma medida radical, né? Ah, Senhor, me leva, não. Nós precisamos entender o valor de estarmos no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo, porque quando nós estamos nele, nós nos encontramos, e então tudo aquilo que nos motivava antes deixa de fazer sentido, e a vida que nós tanto esperamos, que nós tanto desejamos, tudo aquilo que nós mais ansiamos está cada dia mais próximos, e nós nos tornamos cada dia mais apaixonados por Jesus. Nós aprendemos a amar ao Senhor acima de todas as coisas, como diz a palavra. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, porque nós nos sentimos amados, porque nós nos sentimos valorizados, porque nós sabemos que Ele nos amou primeiro, nós sabemos que Ele se entregou para que nós tivéssemos vida. Então nós trocamos tudo o que tínhamos, porque encontramos num campo um tesouro, e nós o escondemos e largamos tudo o que tínhamos antes para vivermos aquele tesouro. Você entende? O tesouro maior não é aquilo que nós estamos construindo agora, é o que Ele já construiu para que nós desfrutássemos agora. O tesouro maior é a presença dEle, o tesouro maior é Ele, é Jesus. Quando nós entendemos quem é Jesus para nós e o que nós somos nele, nós entendemos o contexto de uma forma completa, e então nós somos completos, porque Cristo é aquele que supriu todas as nossas carências, todas as nossas necessidades foram supridas nele. Você entende? Que tudo o que Ele fez por nós é o que nos coloca hoje reunidos aqui nesse lugar, para que nós possamos desfrutar da presença dEle de uma forma plena e abundante, porque Ele é a razão pela qual nós estamos aqui, porque Ele é a razão de nós estarmos reunidos aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 17.
Todos encontraram Atos capítulo 17, verso 24. E diz a palavra do Senhor: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, bem que não está longe de cada um de nós. A questão é que quando nós estamos perdidos, qualquer vereda é caminho, e aí ficamos como que cegos, buscando a Deus em todos os lugares, mas na verdade Ele está bem perto de nós. Eu não sei qual é a sua necessidade no dia de hoje, mas Deus sabe. E Ele é aquele que pode suprir todas as suas necessidades, independente de qual seja ela. Você não precisa, como um cego, sair tateando por aí, tentando encontrar ao Senhor, porque Ele está mais perto de você do que você imagina. Ele, por meio do Espírito Santo, escolheu habitar em você. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse é um lugar onde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Mas a habitação dele, quem Ele escolheu para habitar, foi você. Ele escolheu fazer morada em você. Ele escolheu estar junto de você todos os dias. Ele escolheu ser a sua fiel companhia todos os dias. Sabe, assim como aqueles que são casados, fez a escolha de viver ao lado de alguém que o pudesse completar fisicamente. Você pode fazer a escolha de ter o Espírito Santo completando você todos os dias, habitando em você todos os dias, sendo a sua fiel companhia todos os dias, trazendo para você o suprimento de todas as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais. O Espírito Santo de Deus escolheu habitar em você e fazer de você a companhia dele. E por que é que você ainda tem dúvidas a respeito se você quer viver essa companhia ou não? Eu costumo dizer que cada pessoa traz dentro de si um vazio do tamanho do Espírito Santo. E quando esse vazio começa a aumentar, o desespero bate na porta. E então as pessoas se entregam a inúmeras práticas, se entregam aos vícios, se entregam a práticas que podem levar à morte, se arriscam as próprias vidas, tentando suprir uma necessidade que não sabem qual é. Mas num determinado momento, você encontra a presença de Deus, e aquele vazio, ele se preenche. E durante algum tempo, aquilo ali é o seu tesouro. Só que acontece que você, de fato, é um crente dos bons quando você sai daquela porta ali para fora. Porque dentro desse ambiente é muito fácil ser crente. Dentro desse ambiente é muito fácil ser cheio do Espírito. Aqui dentro é muito fácil você estar forte, cheio de vigor. É muito fácil você se encher de coragem, de ousadia, de intrepidez e dizer: eu amo a Cristo e Ele é o meu tesouro. E aí a gente canta, a gente ora, a gente chora e o mover do Espírito vem e grandes coisas acontecem. Mas quando a gente sai da porta para fora, é quando nós somos colocados à prova se realmente fomos transformados pela natureza de Cristo ou não.
Então eu gostaria que você, aí no seu lugar, fechasse os seus olhos agora. E comece a fazer uma autoanálise. A palavra diz: analise o homem a si mesmo. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos e analisasse a si mesmo. Como tem sido o seu dia a dia fora desse ambiente? Como tem sido o seu dia a dia lá na sua casa? Como tem sido no seu trabalho, lá na faculdade ou na sua escola, enfim, nos lugares onde você está na maior parte do seu tempo. Analise-se a si mesmo. Quem é você? Longe desse ambiente de congregação. Fora do lugar aqui onde estão os seus irmãos em Cristo, fora da presença dos seus pastores, dos líderes. Como tem sido o seu dia a dia? O que é que você tem vivido? Você tem vivido aquilo que você crê ou acha que crê? Quais são as suas declarações fora daqui? Você está vivendo uma vida atribulada, cheia de tormentos, ou você tem vivido dias da plenitude do Espírito de Deus? Você tem tido intimidade com Deus, você tem se colocado diante dele, você tem lançado as suas ansiedades nele, você tem confiado plenamente nele, você tem crido que ele é o seu sustento, acima de todas as coisas, ele é Deus sobre a sua vida. É isso que você vive? Ou o seu amor pelo Senhor e pela presença dele é só aqui dentro, é só no dia do culto? Como você tem recebido a palavra de Deus? A palavra tem gerado efeito sobre você, ela tem gerado transformação na sua vida dia após dia. O contato, o convívio com a palavra de Deus tem sido o suficiente para te manter de pé? Ou você ainda tem a necessidade de buscar fora da presença de Deus algo que te complete? Você tem amado ao Senhor acima de todas as coisas? Amado ao Senhor com toda a sua força, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento? Ou você tem simplesmente vivido dias em que é comum vir para a igreja e sair da mesma forma ou pior do que você entrou? A palavra de Deus tem transformado o seu interior, tem te levado para um novo nível, tem te impulsionado a realizar grandes feitos através do Espírito Santo? Ou simplesmente você tem convivido com a Bíblia? Quando você ouve falar sobre Jesus, seu coração ainda queima? Algo dentro de você se move? Ou quando você ouve falar de Jesus, é como se você estivesse ouvindo falar sobre qualquer coisa? O que mais te motiva? Saber que você está saindo de casa para ter um encontro com uma congregação que vai adorar ao Senhor, ou sair de casa para fazer qualquer outra coisa? Quais são as suas prioridades? O Espírito Santo de Deus tem sido aquilo que te completa verdadeiramente? Fora do ambiente congregacional, o Espírito Santo, ele te preenche, ele te satisfaz? Ou você precisa buscar
alguma influência externa para se sentir vivo, para te sentir motivado. Se isso está acontecendo hoje, é dia de você voltar ao primeiro amor, se encontrar novamente com Cristo, porque algo deu errado no meio do caminho, mas o Espírito Santo, Ele está aqui para corrigir o percurso, para te colocar de volta no caminho certo, para que você possa ser cheio do Espírito e cumprir com aquilo que diz a palavra, fazer coisas maiores em nome de Cristo. Eu gostaria que você se colocasse de pé aí no seu lugar.